eu sou catador de lata, eu sou baiano. Então, assim, quem vir pra festa, venha. Mas venha assim, com todo respeito mesmo, eu vou passar a visão de boa. Tira certo do documento, deixa o documento em casa, porque na verdade você não sabe o que é que tá por vir, você não sabe o que espera, tá bom? Tá bom? É isso que eu falo, aí, ó. Aí, ó. Esse que é o problema. Mas tá tranquilo, mas no geral tá tranquilo. No geral tá tranquilo. Tá baixando, tampando a cara? Tá devendo? Tá tampando a cara aí, pra gente limpar, descongestionar. Tá gostosinho o bonde, filho. Aí. Porra, só rapaziada, filho. O bagulho tá de verdade, filho. A loquizada. Só os que estão passando fome. Tem gente que falou ali que não entendeu o que o catador de lixo falou. Seguinte, ele tava praticamente avisando. Isso ali aconteceu um dia antes, se eu não me engano, Parece né? Salvador. Um dia antes da questão lá do Alok, do arrastão que aconteceu no show do Alok. E o catador basicamente estava avisando a repórter e avisando quem estava assistindo, obviamente, a reportagem, de que era para deixar as coisas de valor em casa, porque alguma coisa iria acontecer. E, obviamente, aconteceu. Aconteceu um arrastão e 500 pessoas foram presas. 500 pessoas foram presas. E detalhe, todas essas 500 já devem estar soltas nesse exato momento, né? Cara, esse é o nível que o Brasil chegou e é por isso que eu fiz essa enquete aí pra vocês. Porque é muito... Cara, a gente chegou num nível onde existe uma economia do crime, onde a gente... O Renan falou muito disso na live de ontem no Análise Renais. Existe uma economia do crime. E a economia do crime, não sei se vocês sabem, ela é literalmente estudada por métodos econométricos e etc. Pra ver se vale a pena você... se vale a pena, é uma questão de custo de oportunidade, se vale a pena você correr o risco de ser preso ou tomar a punição daquele determinado crime em troca do dinheiro que você pode receber com aquele determinado crime. E no Brasil, o fato é, vale a pena ser criminoso, vale a pena ser bandido no Brasil, vale a pena. Esses 500 bandidos que foram presos, muito provavelmente já estão soltos. E o Brasil inteiro sabe dessas coisas. O Brasil inteiro sabe da economia do Mas, crime. Batista, nós precisamos debater o princípio da insignificância. Exatamente. Esse... Eu tô cansado de ver jovens sendo abusados só porque ele queria tomar uma cervejinha, só porque roubou um celular, sendo espancado só porque roubou um celular e queria tomar uma cervejinha. Vamos debater o princípio da insignificância. Como é que estão chamando o Zanin? É Nazin, né? Nazin, As redes de esquerda estão chamando... Porque olha o tamanho da aberração. O ministro indicado pelo Lula votou no óbvio. Ele disse que roubar coisa do coleguinha é crime. Que isso não é insignificante. E o pessoal tá tratando isso como nazismo. E não entende por que uma merda dessa acontece no Rio de Janeiro. Não, e detalhe, é a Erika Hilton que protocolou aquele projeto que é parecido com a da Califórnia, né? A Erika Hilton, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro. Que pra quem não sabe, na Califórnia é permitido você furtar um bem de até não sei quantos dólares. E aí você tem vários vídeos lá na Califórnia de nego chegando lá, roubando e saindo. E ninguém pode fazer nada. Nada. E tá acontecendo algo, assim, surpreendente, chocante. Ninguém poderia imaginar que aconteceria isso. Tá ocorrendo uma migração maciça da Califórnia, especialmente pro Texas, que é um estado que lá bandido não se cria. Lá as pessoas andam com fuzil no meio da rua, compram fuzil no Walmart e vagabundo no Texas acaba deitado. Exatamente. E aí a Califórnia, onde tem um dos maiores polos tecnológicos do mundo, ou o maior polo tecnológico do mundo, eu acho. Talvez, sei lá, tem algum na China que seja maior hoje. Tá tendo uma grande migração porque é um estado democrata onde você tem várias leis de esquerda sendo aplicadas. Mas voltando pro caso do Brasil, cara, esse é o país que a gente vive. Né? A gente teve uma redução em 2022 de coisa de 20% de mortes violentas, se eu não me engano. A gente chegou em 47 mil mortos em 2022. 47 mil. Tendo uma redução histórica.
Só é um número menor do que em 2011, se eu não me engano, que foi o primeiro registro histórico que a gente teve em relação a isso. Pra você ter uma noção, 50 mil pessoas morreram de maneira violenta no Brasil em 2022. Isso foi um recorde histórico. Isso é número de país que tá em guerra civil. E detalhe... Não, calma. Isso é maior do que o que está acontecendo na Rússia e Ucrânia. Vocês estão aí chocados com a guerra da Rússia e da Ucrânia, isso é muito maior. Exatamente. É mais gente tá morrendo. Lá. É mais gente morrendo do que na guerra da Ucrânia. Do que o grande fenômeno geopolítico do mundo hoje. Para vocês terem uma ideia. E com detalhe importante, Batista, essas pessoas morrem e coisa de no máximo 5% dos crimes são solucionados. Os outros 95% permanecem, as pessoas morrem de graça. Exatamente. Até matar no Brasil sai barato. Você estava falando de custo-oportunidade, você pode matar no Brasil. Sim. A morte no Brasil sai de graça, o risco de você ser preso é mínimo. Uhum. É isso, existe a teoria econômica do crime e no Brasil vale a pena ser criminoso, vale a pena ser bandido no Brasil. E assim, ó, desde o alto escalão, desde do crime de colarinho branco até o crime mais baixo. Então assim, cara, esse é o Brasil que a gente vive hoje. E aí eu entro na enquete que eu fiz pra vocês. Se dá pra resolver isso ou não dá via algumas coisas da burocracia brasileira que a gente tem hoje, pelas vias normais. Dá pra resolver isso? Porque assim, essa redução que a gente teve, ela se dá por algumas políticas públicas que foram adotadas em lugares como São Paulo, Santa Catarina, até alguns estados do Nordeste, como no Pernambuco, se eu não me engano, ou na Paraíba, que conseguiram reduzir, mas também teve outro fenômeno que aconteceu. As facções, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho e os aliados, elas migraram do Sudeste para estados do Norte e Nordeste. Então acabou tendo uma redução por causa disso. Acontece que hoje, a gente fala muito do Rio de Janeiro, mas acontece que hoje a Bahia, das 5 cidades mais violentas do Brasil, 4 estão na Bahia. E a Bahia hoje está com uma taxa de homicídio maior do que a do Rio de Janeiro. Ou seja, a Bahia está em causa, a Bahia está em guerra civil. E aí... Mas isso tem um motivo, Batista, porque o PT está há pouco tempo no governo. Exatamente. Porque o PT está no governo da Bahia só desde 2006. Quando eles completarem 50 anos de governo, eles resolvem o problema da segurança pública. Com certeza. E a questão da industrialização lá do Nordeste também, toda a questão de educação, tudo. Então assim, cara, e aí, vamos lá. Aí chega, por exemplo, um governador que quer falar, não, vamos acabar com isso, vamos acabar com essa putaria, vamos prender vagabundo, e se vagabundo reagir, vai tomar tiro. O que vai acontecer? A primeira... Faz Globo em cima do cara o dia inteiro, Xandão, todos os ministros do STF aqui, ó, canetada, vai vir todo o sistema judiciário de primeira, segunda instância, TJ, todo mundo vai cair em cima. Todo mundo vai cair em cima. Todo mundo. Como é que arruma o Rio de Janeiro? Como é que arruma a Bahia? Como é que faz isso? Como é que faz? Ao meu ver, minha opinião pessoal e sincera, a única forma é num estado de exceção. Porque assim, o que é o estado de exceção? Mas nós já vivemos em estado de exceção, Batista. Mas dentro do rigor da lei mesmo. Sim, mas nós vivemos um estado de exceção. O problema é que quem controla o estado de exceção atual não quer isso. Sim. Quem controla o estado de exceção atual tá discutindo legalizar droga. Sim. Tá discutindo o princípio da insignificância. Então, exato, eu concordo. A questão é que não faz muito sentido o estado de exceção dessa galera, né? Porque o estado de exceção, teoricamente, é você fugir do ordenamento, é você sair do ordenamento jurídico que rege uma determinada região e povo, ou seja, o estado, para proteger esse próprio ordenamento. É isso que seria o estado de exceção. Agora... Sim, é o que o Xandão tá botando em prática. Sim. Nós já vivemos isso, Batista. Ok. É exatamente o que nós vivemos. Mas no estado normal, não existe julgador, acusador, investigador, sim, concordo. Tudo ao mesmo tempo. O Xandão é tudo isso. Uhum. Ele é a vítima do crime, ele investiga o crime, ele acusa, ele oferece acusação e ele julga. Agora, ele estava fazendo isso como uma reação à conspiração golpista do Bolsonaro, certo? Bom, isso passou, eu acho, né? E agora? Não passou, a democracia está em risco.
É isso, né? É isso. Mas e aí, ô Bisoto, como é que resolve o Rio de Janeiro e todos esses estados aí? Eu sou um defensor do estado de exceção há muito tempo, Batista, só que o meu estado de exceção ele é um pouquinho mais democrático. Eu defendo o óbvio, que salta aos olhos de todo mundo. Qualquer pessoa racional percebe o óbvio. 88 faliu, acabou. A Constituição de 88 acabou. O Brasil vive o caos. Nós soltamos bandidos. A Elise Matsunaga está trabalhando de Uber. A Suzane von Richthofen está fazendo artesanato e se formando biomédica. O Brasil de 88 faliu. Faliu moralmente, faliu institucionalmente, faliu em todos os aspectos. Ou nós fazemos uma nova Constituição, ou o Brasil vai viver esse estado de caos permanente. Tem um termo técnico para o estado que o Brasil vive hoje, se chama anomia. Uhum. É o estado da sociedade, não existe autoridade. As únicas autoridades reais do Brasil são as que se impõem pela violência mais pura e que conseguem estabelecer algum tipo de ordem. Faz coisa de umas 3, 4 semanas, São Paulo estava vivendo um problema, Batista, com torcidas organizadas. A torcida do Palmeiras emboscando a do Corinthians, depois tendo contra-ataque, a Independente de São Paulo entrou na briga, um quebra-pau desgraçado ali entre as organizadas. Ninguém conseguia resolver. Sim. Aí teve quem resolvesse. O PCC liberou um salve. O PCC avisou que se as brigas continuassem, eles iam resolver. As brigas pararam. Não. Acabou na hora. E aí teve encontro de torcida depois disso. Os caras se encontraram, se xingaram e ninguém mais brigou. Porque o PCC mandou parar. É esse o estado de coisas no Brasil. O PCC é uma autoridade maior no Brasil do que o próprio Estado brasileiro. Porque é uma autoridade real, porque as pessoas sabem que o PCC falou não é pra bonito, não é pra aparecer na Globo. Que se o PCC disse que é pra parar e não parar, o PCC vai agir. O nego vai morrer. Sim. E aí eles param. O negócio do monopólio da violência pelo Estado serve para isso. O custo do crime é definido pela capacidade do Estado de fazer o criminoso pagar. Sim. Se o criminoso sabe que não vai ter consequência nenhuma, ele comete o crime. Sim. E o que eu vejo hoje, voltando para a questão do Pacto de 88, é justamente isso. É um estado de exceção que a gente está vivendo, do cara que é a ponta de lança dessa representação do Pacto de 88, que é o Alexandre de Moraes, defendendo o status quo do poder estabelecido hoje no Brasil, que é do Pacto de 88. E assim, né, Batista, aí você vê o quanto a situação apodreceu. É fácil para essa gente defender o Pacto de 88. O Alexandre de Moraes mora em um condomínio normal, vive na cidade? Não. Ele mora num condomínio de luxo, ele anda com segurança armada, o carro dele é blindado, a Polícia Federal trabalha para ele. Ele não sofre as consequências do Pacto de 88. Aí é fácil defender essa merda. Sim. Ele não vai pro show. Se ele fosse pro show do Alok, ele não ia estar lá no meio sofrendo com a arrastão. Ele ia estar num camarote com 50 policiais em volta dele, garantindo a segurança dele. Sim. Não sentiria nada. Seria uma beleza. Assim, É fácil você defender. Eu queria, Batista, que nesse debate sobre a legalização das drogas no Supremo, ao invés de ficar esse imbecil do Barroso defendendo a legalização, levasse uma mãe evangélica da favela. Uhum. Uma negra favelada que frequenta a Assembleia de Deus, pedindo para o pastor orar para tirar o demônio da droga do filho dela. E pergunte se ela é a favor da legalização, se ela acha que um baseadinho não faz diferença na vida do filho dela.